tua casa serviremos a Deus. Eu e minha casa mais uma vez esta reunião, Pai, esta celebração a Ti, Deus. Pedimos que o Senhor venha dirigi-la, Pai. Te agradecemos primeiramente por estarmos aqui, por o Senhor estar nos dando um espírito vivificado, mesmo diante de tantas coisas, Pai, por o Senhor ter aqui até nos sustentado, Jesus. Nós te pedimos cada vez mais que o Senhor venha, Pai, sobrecair sobre nossas vidas da Tua sabedoria, do Teu entendimento, Pai, que não venhamos vacilar, que não venhamos, Pai, entrar em caminhos tortuosos, mas que venhamos sempre, Pai, estar à luz da Tua palavra, Jesus. Por isso, entregamos tudo que irá acontecer neste culto, Pai. Entregamos os louvores, entregamos a ministração da palavra, entregamos as orações, Pai, que tudo que venha a ser feito aqui venha ser em prol do Teu nome, venha ser em prol da Tua honra e da Tua glória, Jesus. Nós glorificamos a Ti, te entregamos mais uma vez e te pedimos que esteja à frente, Pai, que a Tua presença venha se manifestada mais uma vez. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Edna pode iniciar o louvor, Edna, depois eu continuo. Amém. Estão todos aí me vendo, me ouvindo? Amém. Amém. Amém, Jesus. Quero agradecer ao Senhor mais uma vez, né, por mais essa oportunidade de estarmos aqui novamente nessa sexta noite abençoada para louvarmos e bendizer o nome do nosso Deus. Eu louvo ao Senhor por tudo, né? Agradeço mais uma vez, porque Ele é o único e o verdadeiro em que devemos estar todos os momentos de nossas vidas louvando o nome do nosso amado Senhor, né? Eu vou cantar aqui um hino, eu creio que vocês acho que já conhecem, que ele é um pouco antigo. Ai, me acompanha aí. Estejam aí em espírito. Amém. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao grande, eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao grande, eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Adoramos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome. Nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Eu consagro todo o meu ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Amém. Amém. Glória Oi, a Deus. Claudinho. Glória a Deus. Tchau, Obrigada. glória a Deus, Edna. Foi maravilhoso. Peraí, gente, peraí. Só um momento. Oh, Deus, eu tinha separado aqui.
Vai tá aberto ali. Peraí, gente. Vai cantando. Não, peraí. Antes de iniciar, vou louvar com uma música aqui de Fernandinho. A minha voz não é bonita assim quanto de Edna, né? Edna é uma verdadeira levita, viu? E era levita lá na igreja de São Paulo, estou sabendo disso, Nalva me contou. Glória a Deus pela sua voz, Edna. O Salmo 57, versículo 10, está escrito, diz assim, eu te louvarei, ó Senhor, entre as nações, cantarei teus louvores entre os povos. Amém? Então, vou louvar a Deus aqui com essa música aqui de Fernandinho, que diz assim, que eu jamais serei o mesmo. Amém? Se o Senhor tocar meus olhos, eu verei a tua face. Se o Senhor tocar meus lábios, eu serei purificado. Se o Senhor tocar meus pés, eles correrão para ti. Se o Senhor tocar meu coração, eu serei totalmente teu, totalmente teu. Se o Senhor tocar meus olhos, eu verei a tua face. Se o Senhor tocar meus lábios, eu serei purificado. Se o Senhor tocar meus pés, eles correrão para ti. Se o Senhor tocar meu coração, eu serei totalmente teu, totalmente teu. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo quando teu amor tocar em mim. Sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Guia-me por teus caminhos, tua palavra é lâmpada para os meus pés. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo quando teu amor tocar em mim. Amém, Jesus. Louvado Glória seja o nome a do Deus, Senhor. amém. Deus é maravilhoso. Amém? Hoje a palavra está com Lore, que vai estar ministrando, sendo usada pelo Espírito Santo de Deus, não é? O Espírito Santo de Deus é quem nos dirige a todas as coisas. E o varão dela, o esposo, que está ao lado dela, chamado Adriano, estará nesse momento orando por ela. Amém? Amém. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Amém. Amém.
Senhor Deus Pai, santo é teu nome, Jesus, te exaltamos, te glorificamos, Senhor, te agradecemos, Senhor, te engrandecemos, Senhor, porque só tu és Deus, digno de toda honra e glória, Deus. Nesse momento queremos colocar diante de ti a vida, Senhor, da minha esposa, Senhor, de Lore. Nesse momento, Senhor, que o Senhor a use, Senhor, tremendamente para falar não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir de ti. Que os nossos corações estejam, Senhor, no teu altar, estejam abertos, Senhor, os nossos ouvidos para ouvir a tua voz. Ministra os nossos corações de uma forma especial, Senhor, em particular, Pai. Te agradecemos pelo teu amor e fala conosco essa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu confesso que fui pega de surpresa ontem com uma mensagem no grupo dizendo que eu estava no quarto, quando eu li o WhatsApp, o culto familiar estava lá, que eu ia pregar. Como assim, na véspera? Mas, enfim, não é bem uma pregação. Eu fiquei assim, meu Deus, o que é que eu vou falar assim, em cima da hora? Sem muito tempo para estar estudando e tal. Mas aí, eu me lembrei de um versículo que eu tinha lido na semana e que me fez lembrar da mensagem que Manu trouxe. E que na hora eu lembrei muito dela. Porque a versão que eu estava lendo falava aqueles que tinham o dom de animar, que animem uns aos outros. E estava assim, né, nesse termo. Aí, enfim, ontem eu estava pensando em alguns trechos que eu tinha lido recentemente, durante a semana, e aí me veio, né, novamente esse trecho, e aí eu fui ler Romanos 12, né, que é de onde estava esse versículo. Eu fui ler esses versículos específicos que falavam dos dons, mas aí eu falei, vamos estudar Romanos 12 todo. Então, a proposta é mais ser um estudo mesmo, aí eu, né, fiquei meditando no capítulo 12 do livro de Romanos, e tomei algumas notas. Então, a proposta mesmo é elucidar algumas reflexões, é a gente refletir, estudar junto. Então, eu vou compartilhar com vocês aquilo que Deus, né, ministrou ao meu coração. E aí, no final, né, todo mundo comenta, como sempre faz. E eu vou querer fazer uma leitura do capítulo, como é o capítulo inteiro, então, eu vou querer ler versículo por versículo depois e vou pedir para cada um ler um versículo. E aí, na hora, eu vou direcionando, tá bom? Então, eu peço que vocês deixem o livro de Romanos, o livro de Romanos, no capítulo 12, aberto. Porque aí eu vou ler agora. A versão que eu vou ler é a nova versão transformadora. Não, é isso mesmo. Nova versão transformadora que eu vou ler, tá bom? E aí, antes de ler... Pode ir. Tá. E aí, antes de ler... eu só quero contextualizar um pouquinho com relação ao livro de Romanos, né? O livro de Romanos ele foi escrito pelo apóstolo Paulo, mais ou menos no ano 57 depois de Cristo, e foi direcionado para os cristãos de Roma e de todo o mundo. Na época, os pagãos, né? Aqueles que não eram... o mundo pagão, ele estava vivendo um período mesmo de distanciamento, assim, de Deus, vivendo uma vida cada vez mais... não acreditando em Deus, né? Perdendo a sua fé em Deus. E os judeus, apesar de estarem se esforçando para estarem cumprindo a lei de Moisés, eles não estavam vivendo da forma ainda que Deus desejava e que Deus esperava que eles vivessem. Então, foi nesse contexto que a carta foi escrita. E assim, o livro de Romanos, ele se divide didaticamente em duas partes, né? Do capítulo 1 ao capítulo 11, Paulo, ele reforça sobre em que nós acreditamos, né? Em que nós devemos acreditar, as bases da salvação, da fé cristã. E do capítulo 12 ao 16, em como nós devemos nos comportar como cristãos, né? Ele dá diretrizes práticas e claras da vida cristã, explicando o significado de viver em completa submissão a Cristo. E aí ele traz muito a questão de não bastar conhecer o Evangelho, mas que nós devemos deixar que o Evangelho de Cristo transforme a nossa vida e que Deus interfira em todas as áreas, em todos os aspectos dela. E ter a vida transformada por Cristo resulta na prática da retidão e do amor em todas as áreas da nossa vida, em todos os aspectos, no social, no civil, no moral. Então, não dá para ser cristão e separar a vida, não, essa parte daqui vai louvar a Deus, essa parte daqui não. Ele coloca muito a questão de que a transformação é completa, né, da entrega completa
da nossa vida a Cristo e de ter essa transformação e as nossas práticas transformadas por Cristo em todas as áreas, em todos os aspectos. Né? E aí, no versículo 12, traz muita questão, assim, questões éticas inerentes à vida cristã. E aí é sobre isso que a gente vai tá meditando hoje junto, estudando junto. Então, Romanos 12. Aí só uma introduçãozinha aqui de uma Bíblia. Eu tenho uma Bíblia aqui que é só do Novo Testamento, é a Bíblia de Estudo Conselheira. E aí, ela traz, naquela parte inicial que algumas Bíblias de estudo trazem, né, falando sobre o contexto, ela traz um convite dizendo assim que a situação dos cristãos naquela época que Paulo escreveu essa carta é muito semelhante à situação dos cristãos atuais e de toda pessoa que se julga participante do povo de Deus. Né? Somos conhecedores da Bíblia, procurando obedecer à vontade de Deus em nosso viver. Então, a gente que está lendo a mensagem de Romanos, a gente tem que procurar nos convencer de que nós também necessitamos aprender a viver da fé, né? Mesmo sendo conhecedores da Bíblia, da palavra, sendo cristãos, nós temos que sempre estar buscando aprender e reconhecer a necessidade de aprender a viver mais da fé. Então, eu vou ler aqui o capítulo todo de Romanos, e aí depois a gente vai, cada um vai lendo cada capítulo, ou cada versículo, para a gente comentando. Vai ser mais um estudo, né? Uma leitura comentada. Então, vamos lá, Romanos 12. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo que ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência: não se considerem melhores do que realmente são. Antes, sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Da mesma forma que nosso corpo tem vários membros e cada membro uma função específica, assim é também com o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo e todos pertencemos uns aos outros. Deus, em sua graça, nos concedeu diferentes dons. Portanto, se você tiver a capacidade de profetizar, faça-o de acordo com a proporção de fé que recebeu. Se tiver o dom de servir, sirva com dedicação. Se for mestre, ensine bem. Se seu dom consistir em encorajar pessoas, encoraje-as. Se for o dom de contribuir, dê com generosidade. Se for o de exercer liderança, lidere de forma responsável. E se for o de demonstrar misericórdia, pratique-o com alegria. Amem as pessoas sem fingimento. Odeiem tudo que é mal. Apeguem-se firmemente ao que é bom. Amem-se com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros. Jamais sejam preguiçosos, mas trabalhem com dedicação e sirvam ao Senhor com entusiasmo. Alegrem-se em nossa esperança. Sejam pacientes nas dificuldades e não parem de orar. Quando membros do povo santo passarem por necessidade, ajudem com prontidão. Estejam sempre dispostos a praticar a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem. Não os amaldiçoem, mas orem para que Deus os abençoe. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Vivam em harmonia uns com os outros. Não sejam orgulhosos, mas tenham amizade com gente de condição humilde. E não pensem que sabem tudo. Nunca paguem o mal com o mal. Pensem sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos. No que depender de vocês, vivam em paz com todos. Amados, nunca se viguem. Deixem que a ira de Deus se encarregue disso, pois assim dizem as Escrituras. A vingança cabe a mim, eu lhes darei o troco, diz o Senhor. Pelo contrário, se seu inimigo estiver com fome, dê-lhe de comer. Se estiver com sede, dê-lhe de beber. Ao fazer isso, amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele.
Não deixem que o mal os vença, mas vençam o mal praticando o bem. São muitas orientações, né? Muitas verdades sobre como deve ser a nossa prática, como deve ser o nosso agir. E coisas difíceis, né? De serem seguidas. E só com Deus mesmo que nós conseguimos viver essa vida que Ele quer que nós vivamos, né? Não é pela nossa capacidade, isso fica claro aqui. É pela misericórdia, é pela graça de Deus, é pela transformação da nossa mente, e tudo isso vem dele. E aí, agora vamos refletir juntos, versículo a versículo, sobre essas verdades e esse convite, né? A vida cristã, né? A como a nossa vida deve ser vivida. Eu vou pedir para Manu ler o versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Isso. E aí aqui fala, na minha versão fala, né? Essa é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Então, assim, aqui no primeiro versículo, ele já fala assim, ó, você precisa se entregar completamente a Deus. No Antigo Testamento, a gente tinha a perspectiva, né, de como eram necessários muitos sacrifícios, né? Sacrifícios que não eram sacrifícios vivos, eram animais que eram abatidos, e cada circunstância, cada tipo de pecado, quem pecou, né? O livro de Levítico, enfim, Números, eles chegam a ser um pouco angustiante ver o tanto de sacrifício que as pessoas tinham que oferecer a Deus. E aqui ele traz uma outra perspectiva, que parece ser mais simples, mas que não é fácil, porque ele fala de entrega completa, né? Não é mais um animal que eu tenho que abater e aí pronto, meus pecados são perdoados. Eu preciso me entregar por inteiro como sacrifício vivo a Deus, né? E essa é a nossa verdadeira adoração. Essa é a verdadeira adoração que Deus quer de nós. E assim nós mostramos que reconhecemos tudo o que Ele fez por nós, por sua grande misericórdia. Porque essa entrega que a gente consegue fazer e que a gente quer fazer é pela misericórdia de Deus, porque Ele nos amou primeiro, né? Ele nos convida para essa entrega completa, assim como Ele se dá plenamente a nós. O versículo 2, eu vou pedir para... Vamos continuar na família, Nascimento. Eu vou pedir para a Tiago ler. E não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pois é. E aqui, aqui, né, a gente vê um pouquinho assim, que nós não somos quem somos ou temos o que temos por mérito próprio, né? Isso é por conta de Deus. E aí eu queria que Adriano lesse Tiago 1:17, a parte A do versículo 17. Sou eu? Adriano. Tiago 1:17, né? 17A. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Isso, então, tudo que é bom, tudo que temos de bom, vem do nosso Deus. Então, assim, se conseguimos fazer algo de bom, é porque isso vem do nosso Deus. E logo, com isso, a gente vê que o nosso modelo de vida não deve ser baseado nas pessoas, né? Nas pessoas que não seguem a Cristo, né? Nosso padrão não deve ser de qualquer jeito ou conforme nós consideramos adequados, né? Ou conforme nós julgamos que é a melhor forma de viver. Porque nós não somos bons, essencialmente nós não somos bons. O homem tem algo de bom porque Deus é bom e Ele manifesta a sua bondade em nossas vidas. Então, o nosso padrão de vida vem de Deus, né? E aí eu trago a reflexão assim, quem nós temos colocado como modelos a serem seguidos em nossas vidas, né? Quem hoje a gente tem como exemplos, né? Será que esses modelos, esses exemplos, as coisas que nós temos almejado,
estão de acordo com o padrão de Deus? E aí ele faz aqui o alerta, né? Não vivam de acordo com o padrão desse mundo, né? Não vivam de acordo com as pessoas desse mundo, não queiram ser como as pessoas desse mundo. Mas deixem que Deus transforme a sua mente, né? Que Deus faça uma transformação completa na sua mente. Porque Deus transformando completamente a nossa mente, a gente vai conhecer qual é a vontade de Deus. E aí, conhecendo a vontade de Deus, nós saberemos o que é bom, o que é perfeito, o que é agradável. E é isso que vai ser o nosso modelo de vida. Esse tipo de atitude, essa minha prática, ela é boa, ela é perfeita e agradável? É esse o nosso modelo. E essa consciência, esse julgamento de ser bom, perfeito e agradável, só vem mediante a transformação da nossa mente. E isso nós não conseguimos. Eu vou para o psicólogo tem seu valor. Vou para o psicólogo, ou vou ler um livro, ou vou ficar aqui pensando, refletindo sobre a minha vida. Não. Por nós mesmos, nós não conseguimos essa transformação da mente. Isso é por Deus, através de Deus e do agir do Espírito Santo em nossas vidas. Então, nós precisamos buscar sempre essa transformação da nossa mente. Nós já temos a mente transformada, mas se a gente desvia um pouquinho o olhar, se a gente começa a almejar alguns modelos que não são exatamente os modelos de Deus, essa mente fica um pouquinho confusa e a gente precisa sempre parar um pouquinho. Peraí, quem é que eu estou olhando? Quem é que está sendo meu modelo? Né? E deixarmos sermos transformados diariamente pelo Espírito Santo de Deus, pelo agir do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Né? Então, esse será o nosso modelo de vida. E não é o que é bom aos nossos próprios olhos, né? E aí, eu vou pedir para Adriano ler Provérbios 3:7, porque, por sermos cristãos, a gente pode pensar assim, não, eu sei o que é certo, o que é errado, mas a gente precisa ter cuidado com o que a gente acha que é bom para os nossos olhos. Né? O filtro não é o meu julgamento, a minha moral. O filtro é Cristo. Não seja sábio a teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Provérbios 26:12. Tens visto um homem que é sábio a seus próprios olhos? Maior esperança há no tolo do que nele. Isaías 5:21. Cinco? 5:21. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmos. Então, assim, temos que ter cuidado, não é só o que é bom aos nossos próprios olhos, né? É o que é bom, perfeito e agradável de acordo com a vontade de Deus. Então, esse discernimento, ele vem através da transformação da nossa mente e da ação do Espírito Santo em nossas vidas. Somente através disso. Aí eu vou pedir agora para outra família. Luana. Luana, o versículo 3. De Romanos 12. Porque, pela graça que nos foi dada, digo a cada um dentre vós, que não tenha de si mesmo mais alto conceito do que convém, mas que pense de si sobriamente, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, assim, mais uma vez, fala um pouco, né, dessa questão do cuidado, né, com relação ao que a gente julga que é adequado, o que a gente acha, se a gente acha que é sábio, enfim. E aí, isso me fez refletir assim, se a gente conhece a Deus e reconhecemos a sua bondade para conosco e que tudo de bom vem dele, nós devemos ser humildes acerca de quem somos. Porque a gente pode ter uma autoavaliação, né? A gente tem que fazer essa autoavaliação, a gente tem que reconhecer e valorizar aquilo de bom, aquilo o talento que nós temos, as características positivas que nós temos, mas sempre reconhecendo que isso vem de Deus. Isso não é porque eu sou bonitinha, boazinha. Isso vem de Deus. Isso é a bondade, a graça, a misericórdia de Deus nas nossas vidas. Então, a gente tem que ter esse cuidado nas nossas autoavaliações. Né? Não nos acharmos melhores do que realmente somos, ou superiores do que as outras pessoas, ou melhores do que as outras pessoas,
porque o que temos de bom e de melhor vem de Deus. Eu queria que a Adriana lesse Filipenses 2:3. Dois. 2:3. Filipenses 2:3 está escrito: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Então, a palavra de Deus, ela nos reforça isso, né? A questão de sermos humildes, de considerarmos as outras pessoas superiores a nós mesmos. Não que sejamos inferiores, mas na questão, assim, de sermos humildes e levarmos todos em consideração. E aí, Romanos, ele traz isso. E aí, eu botei aqui para ler uma nota de rodapé aqui de uma das Bíblias que eu estava lendo. Então, assim, colocou assim: a primeira qualificação necessária é não se achar bom. Saber que a misericórdia de Deus é que nos dá a oportunidade de trabalho. Então, assim, a gente reconhecer que tudo vem de Deus é o primeiro passo. E agora eu vou pedir para Adriano de Luana ler os versículos 4 e 5. Pois assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma função, assim nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo e individualmente uns dos outros. Isso. Então aqui deixa claro, somos um corpo, cada parte do corpo tem sua função. Cada parte é do jeito que é, com um propósito específico. Então não tem como considerar uma parte superior à outra, não tem como a gente se julgar superior ao outro, porque todos fazemos parte do mesmo corpo, ligados por Cristo. Cristo é quem nos liga e todos somos necessários. Então a gente precisa ter essa consciência, né? Enquanto cristãos, nós somos corpo e cada um, né, tem sua parte, cada um tem seu valor e é igualmente importante. E assim, nós somos do jeito que somos com um propósito, né? A gente não pode confundir isso com o crente Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, não. É com relação àquilo que a gente tem para servir. Se existem áreas em nossa vida que precisam ser trabalhadas, a gente precisa, essa autoavaliação, inclusive, é importante, né? E pedir a ajuda de Deus e do Espírito Santo para transformar as áreas que precisam ser transformadas. Mas a gente reconhecer que o jeito que nós somos, ele tem um propósito específico. Há quem é mais introspectivo, a Manu trouxe isso na mensagem que ela trouxe, né, há 2 semanas. Há quem é mais introspectivo, há quem é mais extrovertido. Cada um é do seu jeito. Há quem sirva mais dentro de sua casa. Há pessoas que gostam de trabalhar fora de casa, de fazer as coisas fora de casa. E Deus usa cada um de uma forma específica, com um propósito específico. E igualmente importante, né? E aí, assim, a gente precisa analisar o que precisa ser mudado, o que é que depende de nós para sermos mudados, e quais estratégias para mudar, né? As áreas, as coisas que não estão de acordo com a vontade de Deus. Reconhecendo o que temos de melhor para servir ao Senhor. E aí, as mudanças que a gente precisa, né, pensando em não sermos o crente Gabriela, a gente vai ser transformado através da palavra de Deus e da oração, que tem que ser constante em nossa vida. E diante disso, né, de entendermos que somos igualmente importantes, de que cada um tem seu valor, tem sua função, lembrarmos sempre que é Cristo que nos une, e é Cristo que dá o valor a cada parte desse corpo. Aí eu vou pedir para Tiago Guedes ler os versículos de 6 a 8. Portanto, usemos os nossos diferentes dons de acordo com a graça que Deus nos deu. Se o dom que recebemos é o de anunciar a mensagem de Deus, façamos isso de acordo com a fé que temos. Se é o dom de servir, então devemos servir. Se é o de ensinar, então ensinemos. Se é o dom de animar os outros, então animemos. Quem reparte com os outros o que tem, que faça isso com generosidade. Quem tem autoridade, que use a sua autoridade com todo cuidado.
Quem ajuda os outros, que ajude com alegria. Então, aqui ele nos encoraja a usarmos os nossos dons, né? Cada um use o seu dom, né? Suas características específicas, aquilo que nos torna único. E assim, ele fala, não é com mais, não é usem seus dons mais, usem seus dons porém. Ele fala, usem seus dons com a graça de Deus, né? A forma que nós vamos usar o dom é com a graça de Deus, né? Que vem com essa transformação da mente, que vem com esse agir do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Então, tudo que a gente for fazer em serviço é com a graça de Deus. Porque se a gente não faz com a graça de Deus, se a gente faz só porque somos bons em determinadas áreas, a gente pode errar. Por exemplo, aqui fala, quem tem autoridade, exerça a sua autoridade. Se eu não tiver a graça de Deus, eu posso ser um tirano usando a autoridade. Mas se eu tenho o dom da autoridade, eu vou usar com a graça de Deus e não vou ferir as pessoas quando eu estiver usando a autoridade. Se os meus dons são exercidos com a graça de Deus, por exemplo, a pessoa que tem um dom de animar, né, de trazer exortação para a pessoa, né, se levantar. Se eu estou vendo que a pessoa está triste, está num momento muito difícil, eu não vou chegar, bora, sacode a poeira, levanta. Não, eu vou ter a sensibilidade de perceber aquele momento, de escutar, de ouvir, para então encorajá-la. Se eu sou uma pessoa que sou boa para dar conselhos, sem a graça de Deus, eu posso desconsiderar tudo que a pessoa pensa, só falar e não ouvir. E aí o meu conselho não vai servir de nada. Então, os nossos dons só vão ter serventia, só vão servir para o propósito que eles foram criados, né, que eles foram feitos em nós, se nós utilizarmos com esse entendimento de que a nossa mente precisa ser transformada e a nossa ação deve ser com a graça de Deus, né, com cuidado, com zelo. Então, lembrar disso, que o dom é com a graça de Deus. Né? Eu tenho talento, eu tenho habilidade, eu tenho aptidão, mas eu vou usar com a graça de Deus. Não deve ser de outra forma. Enfim, aí na minha anotação, botei aqui, não é mas com cuidado, né? A graça ela tem que estar inerente ao serviço, né? E aí, eu anotei aqui uma observação. O dom tem em sua raiz a palavra alegria. Tem na sua raiz a palavra alegria. Então, o dom é algo que eu gosto de fazer, que me dá alegria, prazer. E isso fala um pouquinho com os versículos que vão vir pela frente. Mas aí eu lembro também um pouquinho da mensagem de Manu, né? Que às vezes a gente tenta forçar uma pessoa a fazer uma coisa, fica querendo puxar para uma área, mas aquilo que é o dom que o Deus me deu, eu vou exercer com alegria. Não vai ser penoso. O serviço a Deus não é para ser penoso, é para ser um serviço com alegria. E aí eu vou chamar agora Dani. Dani, para ler os versículos 9 e 10. Qual é o livro? Boa noite, gente. Romanos 12. Romanos 12, né? 9 e 10. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Então, aqui ele nos convida a amar de verdade, né? Odiar o que não é bom, odiar o mal, se tratar com amor e respeito. Não fala, tratar grupo X com amor e respeito, fala tratar com amor e respeito, odiar o que é mal, amar sem fingimento. O que pode ser difícil, né? Aqui não fala de forçar uma barra. Esse amor sem fingimento, sem distinção, ele vem também através da transformação da mente, através do Espírito Santo de Deus. Não significa ser melhor amigo de todo mundo, mas significa odiar o mal, amar, querer o bem, tratar com respeito, com cordialidade, ser gentil. É sobre as práticas, independente de quem é a pessoa, independente de condição social, independente de status, independente dos pensamentos serem divergentes ao nosso, é tratar com amor e respeito. Independente do que a pessoa fez no passado, ou que a pessoa faz hoje com você, de não se bater muito bem, tratar com amor e respeito. O versículo 11. Vou pedir para minha mãe, Dona Lil.
Abre o microfone. Pronto. Versículo 11. 11, né? Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Isso. É só o 11 mesmo. Isso. Então, aqui eles nos convida a ter ânimo em tudo que nós fazemos. Aí eu vou pedir para a Drico ler Colossenses 3, 23. 23. É. E tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Então, assim, é na igreja, é no nosso trabalho, nosso ganha-pão, é dentro da nossa casa, na nossa família. A gente tem que fazer como se estivesse fazendo para o Senhor. E quando a gente está fazendo para o Senhor, a gente tem que fazer de todo o coração. Sirvam ao Senhor de todo o coração. Fala de inteireza, fala de ânimo. Entrega completa ao Senhor, como fala lá no versículo 1, né? Entregue-se plenamente ao Senhor, todo o seu corpo ao Senhor. Versículo 12, tia Edna. 12. Alegrai-vos na esperança, sedes paciente na tribulação e perseverai na oração. Isso. Então, aqui fala, na minha versão, fala assim, que a esperança que vocês têm os mantenham alegres, aguentem com paciência os sofrimentos e orem sempre. Então, aqui fala de trazer a memória, porque a gente vai passar por momentos difíceis, a gente vai passar por tribulações ou por perseguições, né, pelos vales da vida. Mas nessas situações, vamos trazer à memória aquilo que nos traz alegria. E aí, Adriano vai ler Lamentações, capítulo 3, versículos 21 a 24. Disso me recordei no meu coração, por isso tenho esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Essa é a nossa esperança, né? E que possamos, nos momentos de tribulação, nos apegarmos a essa esperança e termos paciência, porque essas tribulações são passageiras. E o que há de vir, nós temos certeza que é muito melhor. E aí, assim, a gente suportará com paciência os sofrimentos, né? Apegados nessa esperança. E aqui ele faz o convite, orem sempre, não deixem de orar, orem, porque é a oração que vai nos fortalecer, né? Quando estivermos alegres, a oração é que vai nos fazer, que vai trazer o reconhecimento verbal, né? De que, ó Deus, obrigada, porque tudo isso que eu estou vivendo de bom vem do Senhor. E na tribulação é a oração que vai nos manter firmes ali, constantes, apegados à palavra de Deus, às promessas de Deus para as nossas vidas. Orem sempre. Versículo 13, eu vou pedir para a dona Ana. Tá fechado o microfone, dona Ana. Tá fechado o microfone. Obrigada. Comunicai com os santos nas suas necessidades. Seguir a hospitalidade. Então, aqui fala sobre compartilhar o que temos com quem precisa. E isso não se refere a que ele não está falando simplesmente de bens materiais, né? Aí a gente deve lembrar dos dons, né? Como que a gente pode compartilhar o que a gente tem com quem precisa? Às vezes a pessoa não está precisando de dinheiro, às vezes a pessoa está precisando de um conselho, está precisando de uma palavra amiga, está precisando de alguém, de ser colocado de pé. E se estiver precisando de alguma coisa, se eu tenho, que eu partilhe, que eu, né, ajude essa pessoa a sair dessa situação difícil. Então, compartilhem o que tem com quem precisa, independente de ser financeiro, independente de qual seja a sua necessidade, usem seus dons a serviço dos outros, porque os nossos dons são para servir ao Senhor, e servir ao Senhor é servir ao próximo. Não existe servir a Deus sem servir ao próximo. Esse não é o evangelho de Cristo. E aí, seu Almiro, versículo 14. Antes do versículo 14, eu queria que Adriano lesse Atos 3, 6. E disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou.
Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda, que é a aplicação da história. Então, essa é uma situação clara. Ali tinha um paralítico, foi Pedro, né? Foi Pedro. Pedro não tinha dinheiro, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Então, aquilo que nós temos, nós podemos compartilhar com quem precisa. E aí, seu Almiro, versículo 14. Vamos passar para o senhor. O 14 diz: abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem e não os amaldiçoem. Isso. E aí isso retoma lá, né, os versículos 9 e 10 com relação ao amor de verdade, né? Então aqui nos encoraja a abençoar quem nos persegue, quem nos faz ou já nos fez mal. Isso é odiar o mal, né? Amar sem fingimento. Porque a lógica desse mundo seria amaldiçoar, seria perseguir, seria vingança, mas aqui eles lembram, abençoem quem te amaldiçoa, né? Abençoa quem te persegue, faça o bem, independente da circunstância, da situação, de quem é a pessoa, faça o bem. Dona Nalva, a senhora pode ler o 15? Tá desligado o microfone. Agora. Foi seu Arlindo ou foi eu? Seu Arlindo, a senhora. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Então, aqui fala mais uma vez sobre compartilhar, né? Então, antes falou de a gente compartilhar o que tem, mas aqui fala de partilhar os sentimentos, né? A alegria, a tristeza, é sentir junto. Assim como a gente deve compartilhar os nossos dons, a gente deve sentir junto, né? Não é porque a gente está bem, está super bem de vida, que a gente vê uma pessoa que está triste, que a gente não vai estar ali sentindo as dores dela, ou porque uma pessoa está alegre e a gente não está muito bem, que a gente não vai se alegrar com aquele que está se alegrando. Porque a gente é chamado... Aqui, esse capítulo chama a gente para compartilhar o que temos e para sentir junto aquilo que os outros sentem, né? É uma vida de comunhão mesmo, é como um corpo, né? Às vezes uma dor no dedinho do pé causa um transtorno terrível em nossas vidas, e ele precisa receber a devida atenção. Então, vamos sentir junto. Seu Arlindo saiu. Vou repetir de novo, Manu. Versículo 16. Faltou meu pai. Ele leu. Não, ele leu. Faltou seu Arlindo, só que seu Arlindo fugiu. Tá 16? É isso. Sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. Então, aqui fala sobre ter um cuidado sem distinção, né? É cuidar das pessoas sem distinção. É ter cuidado, é compartilhar, é sentir junto sem distinção, sem orgulho. E aceitar o serviço de quem aparentemente sabe menos, de quem está em posição inferior. Que a gente precisa valorizar a intenção, valorizar os gestos demonstrados a nós sem distinção. Né? A amizade, o bom trato não pode estar baseado em qualquer tipo de status, seja status de conhecimento, seja status social, qualquer tipo de status. Então, a gente precisa ter muito cuidado a isso, porque a gente tende a desvalorizar aquilo que vem dos mais humildes, né? Aquele que, vamos supor, tem uma escolaridade menor ou tem uma condição social menor. A gente tende naturalmente a desvalorizar. E aqui ele traz o alerta. Cuidado com isso. Né? Não desvalorizem, trate com cuidado, acolha com cuidado, sem distinção, né? E aí ele retoma de novo a questão da sabedoria, né? Não seja sábio aos seus próprios olhos. Não pensem que vocês sabem de tudo, porque a gente pode aprender com todas as pessoas, né? Então, ele mais uma vez retoma isso. E aí eu vou pedir para Luana ler o 17. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas dignas perante todos os homens. E aí ele traz um apelo aqui, né? Hajam de modo digno diante dos homens, né? Hoje a gente tem um convite assim, vamos, o outro que se dane, eu vou viver aqui minha vida e não tô nem aí, né?
Mas aqui, eu não estou dizendo assim, da forma como a pessoa vive a sua vida, das escolhas que a pessoa faz, enfim, aqui fala mais da conduta mesmo, da postura, do trato. E aqui ele fala assim, vai meio na contramão do pensamento atual, né? Tipo assim, que cada um viva a sua vida e o resto que se dane. Fala, você precisa se importar sim, né? Como os outros vão ver a sua forma de viver. Então, assim, o que vai ser, e aí, mais uma vez, o que vai ser o nosso filtro, o que vai ser o nosso padrão, não é esse mundo. É a vontade de Deus, é aquilo que é bom, perfeito e agradável diante dos olhos de Deus, é de acordo com a vontade de Deus. Então, o nosso viver tem que ser dessa forma. As pessoas precisam ver, ver em nós, né, uma forma de proceder diferente. E não paguem mal com mal, né? Nessa parte de não pagar mal com mal, retoma novamente, amem de verdade, né? Odeiem o mal, não ajam com a mesma moeda, porque o nosso padrão é outro, o nosso padrão é superior, é um padrão que é mais difícil mesmo, mas aqui, novamente, ele traz isso, né? Novamente ele traz porque realmente não é fácil. E aí, versículo 18 a 20. Vou pedir para seu Almiro. Versículo 18 a 20 diz o seguinte: façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Então, no que depender de nós, façamos tudo para vivermos em paz com todos. Não é dizer amém, não é colocar o nosso ponto de vista, mas é viver em paz. E lembrar que a vingança... Tem algum microfone também? Aqui. A vingança não é nossa. Sigamos fazendo bem. A justiça vem do Senhor. Então, não cabe a mim querer me vingar, querer ficar querendo a justiça, eu quero que aconteça isso. Não, continue abençoando, continue fazendo bem, viva em paz, na paz de Deus, porque a justiça vem do Senhor, né? A questão da semeadura é certa, é bíblico, então assim, a gente não tem que se preocupar com essa questão de vingança, quando é que Deus vai exercer a justiça? Viva em paz, viva tranquilo, não viva baseado, né, no que vai acontecer com aquele que te fez mal. Não, viva a sua vida em paz com Deus. E no que depender de você, em paz com todos. E para finalizar, o versículo 21, Dona Edna. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então, não deixem que o mal vença. Enquanto cristãos, nós temos esse papel. Não deixem o mal vencer. Vençam o mal com o bem. E isso só é possível com a transformação da nossa mente em Cristo. E aí eu vou ler uma nota de rodapé aqui da Bíblia. O fluxo de sua graça, né, da graça de Deus, desperta o melhor e mais saudável em nós. Assim, livres de toda compulsão, busquemos fazer o bem, inspirados e animados por Jesus, que é a nossa alegria. Então, esse capítulo é um convite mesmo a viver na contramão de tudo que é colocado aí, né? Nosso padrão é outro, nosso chamado é outro. Enquanto a gente vê as orientações e os pensamentos, né? Cada um vivendo para si, o fazer para o próximo é mais uma questão assim de fazer bem para si mesmo, né? Que quando a gente ajuda o próximo, a gente sabe isso é bíblico. Quando a gente faz bem para o próximo, a gente é ajudado. Mas quando a gente faz bem para o próximo, pelos princípios cristãos, não é pelo que a gente vai colher, é porque esse é o nosso chamado. Então, o evangelho, ele não é sobre nós. E se a gente ainda pensa sobre isso, se a gente às vezes ainda é confundido sobre isso, né? Vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim. O evangelho não é isso. O evangelho não é sobre nós, o evangelho é sobre Cristo e o nosso serviço a ele, né? E servir a ele é servir ao próximo.
Então, a gente pode almejar, a gente pode desejar muitas coisas para nós, ter uma vida confortável, né? Ser reconhecido, né, na nossa área profissional, né? A gente pode desejar muitas coisas terrenas, mas o nosso propósito maior tem que ser de servir a Deus e ao próximo, né? Porque se nosso foco não estiver nisso, não adianta muito a gente ter uma vida confortável, ter uma vida próspera, ter um bom salário, ter uma família tranquila, se não estivermos servindo para o propósito que Deus nos chamou. Né? Então, assim, Jesus viveu dessa forma que está descrita aqui no capítulo 12 de Romanos. E é assim que nós devemos viver. O nosso padrão é Cristo. O nosso padrão é Cristo. E que a gente sempre volte às Escrituras, sempre volte à palavra de Deus. Porque a palavra de Deus nos confronta ao reconhecimento de que tudo que temos de bom e de que a nossa vida é do Senhor. É tudo do Senhor. E, assim, o convite mesmo é a reflexão. Eu compartilhei com vocês, passou um pouquinho do tempo, mas espero que tenha falado aos corações, tenha trazido a reflexão, que a gente possa sempre estar meditando na palavra e orando, para que a gente não perca o foco, né? Para que a gente não perca o foco do nosso chamado, né? Para que a gente não perca o foco do que é ser cristão. E como eu falei lá no começo, a transformação não é para uma área, né? Para a minha vida espiritual, não. É para tudo na nossa vida. Né? Se somos cristãos, a nossa prática tem que ser transformada em todas as áreas de nossa vida. E que o Espírito Santo de Deus nos ajude, né? a cumprir esse chamado, né? A aceitar e entender isso e agir realmente de forma diferente através do Espírito Santo de Deus. Que a gente reconheça que não é fácil. Quem acha que é fácil, eu acho que é difícil, né? Porque a nossa tendência é agir por compulsão, é a nossa natureza humana falar mais alto, mas que o Espírito Santo de Deus, ele possa estar cada vez mais vivo e mais ouvido por nós, e que a gente possa ter essa sensibilidade, deixar Deus agir em nossas vidas e possamos refletir isso no nosso agir, que as pessoas possam ver esse agir diferente, as nossas práticas serem diferentes. Não somos perfeitos, não seremos, mas que o nosso padrão sempre seja a vontade de Deus. Amém, Lorena. Amém. Benção esse estudo do capítulo 12 de Romanos, e principalmente tem algo isolado aqui no versículo 12, capítulo 12, versículo 12, que fala da oração, e como foi dito, de que a oração ela nos fortalece, a oração nos conecta com Deus, e nós, como cristãos, devemos viver uma vida de oração. Por isso que no versículo 12 diz aqui, ó, perseverem na oração. Eu estava dirigindo durante 21 dias um momento de oração com alguns homens de lá da igreja, e hoje encerrou esse momento. Quer dizer, amanhã vai ser encerrado com a família, não é? Mas hoje, a reunião que eu tive com eles foi justamente o último dia da reunião juntos. E aí, um deles, que não faltou em momento nenhum a todos os dias de oração, eram todos os dias, eu marquei às 20 horas. E esse homem, ele nunca faltou a esse momento de oração. E hoje ele me falou uma coisa, Almiro, eu fico aqui com o coração apertado, porque eu ficava na expectativa de você, na hora que você ligasse para mim, para eu participar desse momento de oração. Agora imagine como o coração de Deus ficou alegre com esse homem, né? A vontade dele de estar orando a palavra de Deus, se fortalecendo na oração. A oração é que muda as circunstâncias de todas as coisas. E foi assim. É o que diz aqui Romanos 12, 12, que nós devemos perseverar em oração. E a vida do cristão, ela deve ser assim. Deve ser vivida uma vida também muito de oração, porque muita oração, muito poder. E Deus faz com que as circunstâncias elas mudem através da oração. A gente já teve vários exemplos aqui. Manoel, por exemplo, quando viajou, e Tiago, lá para o Rio Grande do Sul, quando estavam de volta, que aconteceu aquilo no avião, Gigi ali começou a louvar a Deus, né? Uma forma de estar naquele momento pedindo a Jesus, orando e tudo, e as circunstâncias mudaram. E se a gente for abrir aqui para as pessoas falarem, vão ver de que Deus fez milagres,
na vida de muitos aqui através de quê? Através da oração, porque a oração ela muda as circunstâncias. Foi muito bom, viu, esse estudo, trouxe muito ensinamento bom para todos nós. Amém. Deus te abençoe. Amém, Lorena. Foi uma bênção a palavra essa noite. E o resumo que eu pude entender um pouco desse estudo está já no último capítulo, quando fala: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com bem. Esse é o resumo de tudo, porque através da gente deixar o nosso eu, deixar tudo com o Senhor, a gente consegue, né? Através do Espírito Santo, uma outra forma, né? Porque é o contrário da nossa natureza humana que a gente tem, como você falou, né? Então, através de deixar vencer o mal, mas deixar o mal e vencer com o bem, se resume tudo isso aí, né? A gente deixar as coisas, as perseguições, as coisas que trazem a gente angústia, né? A hipocrisia, né? Como é o nome também? Deixar também na nossa forma de agir, na nossa forma de agir, né? Se eu tenho motivo para estar me vingando, não vou vingar, vou deixar Deus agir. Se eu tenho motivo para ficar, como é o nome? Ter um motivo de ignorar aquela pessoa, porque aquela pessoa um dia me perseguiu, fez alguma coisa, não, eu vou tratar bem, porque a palavra de Deus diz que devemos tratar todos bem, né? Então, é uma outra forma que o Senhor está colocando nas nossas vidas, que é a forma que Jesus ensina a gente, né? O contrário do que de como a gente agir naquele momento. Vamos agir de acordo com a direção que o Espírito Santo está nos conduzindo. E não vamos ser, muitas vezes vai chamar de abestalhado, vai chamar, né? Porque o crente é muito taxado com isso, né? É porque é crente, porque é bobo, porque não sei o quê. Não, isso se chama sabedoria. Quando a gente deixa de agir pelo nosso próprio eu e deixa o Espírito Santo conduzir aquela situação, aí entra assim a sabedoria do Senhor em nossas vidas, e pode ter certeza, como o Senhor fala, a vingança pertence ao Senhor, porque tudo que o homem semeia vai colher. Então não é como Lorena falou, não é motivo da gente ficar querendo também dar um jeitinho para adiantar a colheita, não. Deixe, pode deixar. A plantação plantou, semeou, vai colher. Então não precisa você ficar se preocupando, viva a sua vida, como Lorena bem exemplificou, né? Viva, descanse no Senhor. Sei que é difícil realmente, tudo isso diferente do que a gente, da nossa natureza, mas o Senhor está nos dando um estilo de vida que o Espírito Santo nos traz através da renovação da nossa mente. Parabéns, Lorena, foi muito boa, muito bom o estudo desta noite, viu? Para a glória do Senhor. Deixa o outro falar aí. Eu vou falar aqui rapidinho. Eu já tinha lido o Romanos 12, mas assim, hoje, da forma que Lorena explicou e também da forma que a gente vai lendo cada versículo, a gente vai percebendo, né, quão profundo é a palavra de Deus, né? Quanto ele fala aos nossos corações, o quanto ela é completa. E, assim, nesse versículo 12, a gente pode perceber aqui uma lição, né, que Deus deixa para todo cristão, do que é o viver, como é o viver do cristão em cada área da vida. E o versículo 12, quando ele fala assim, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Eu acredito que, assim, a gente tem que deixar realmente de lado o pecado e viver para Cristo, como a Lorena falou, né? Porque hoje em dia os cristãos estão muito assim com o modernismo, né? Tudo tenta encontrar alguma brecha na Bíblia para poder modernizar a parte do que é o ser cristão, o que é o viver cristão. Mas a gente tem que entender que Deus nos deixa aqui bem explícito na Bíblia o que é que os deveres do cristão, o que é que o cristão deve seguir, o que é que ele deve agir, e que a gente deve realmente nos transformar, nos renovar, e sempre ter como o nosso alvo, que é a Deus, né? Então, essa palavra de hoje falou muito aqui ao meu coração, realmente, né, do que é o dom
de servir a Deus, né? A humildade, de sempre amar o nosso próximo, independente de quem seja. Então, esse sempre é o papel do cristão, né? A gente sempre tem que exercer esse papel como cristão. E além do que já foi dito, né? Tem uma passagem também aqui entre os versículos 6 a 8, que fala sobre os dons, e realmente cada um de nós tem o seu próprio dom. Alguns têm o dom de cantar, outros de intercessão, outros de servir, mas assim, nós não viemos para cá, para este mundo, apenas para fazer número, né? Então, algumas pessoas têm um dom que ainda está meio oculto ou não foi despertado, mas como foi ensinado aqui no texto, nós temos que realmente meditar em oração e pedir a Deus para que Ele revele aquele dom que até então a pessoa não descobriu que ela tenha, né? Porque, com certeza, Deus preparou um propósito para cada um de nós aqui. Cada um de nós tem um dom e tem o seu papel na forma de servir a Ele. E esse trecho aqui entre os 6 e 8 trata justamente disso, né? Que fala que alguns têm dom da graça, outros têm dom da profecia, outros de serviço. E se alguém aqui ainda não descobriu qual é o seu dom, medita na oração, peça a Deus que Deus vai mostrar qual é o dom que essa pessoa tem e a melhor forma que ela poderá agradá-lo e a servi-lo também. Eu acho que uma dica legal é essa questão, né? O que é que te dá alegria de fazer para o Senhor, né? Porque o serviço é para ser de todo o coração. Se eu estou fazendo alguma coisa que está sendo penosa, que está sendo mais trabalho do que prazeroso, porque servir a Deus é para ser com alegria. Então, o que é que me dá alegria quando eu estou fazendo? É aquilo ali que Deus quer usar, né? Aí, assim, como eu pedi para ler Colossenses 2:3, né? Tudo que faça como se tivesse o Senhor. Às vezes o nosso serviço é com a nossa profissão mesmo. E a gente fazer com excelência como se estivesse fazendo ao Senhor. E a forma que nós trabalhamos no nosso ambiente de trabalho vai testemunhar e vai atrair as pessoas a Cristo. Então, o que é que nos dá alegria na nossa vida quando estamos fazendo? Se aquilo que nos dá alegria nós podemos servir ao próximo e servir a Deus, como que a gente pode servir a Deus com aquilo que nos dá alegria? Né? Porque é para ser prazeroso, é para ser de todo o coração o serviço ao Senhor. Deixa eu falar aqui rapidinho também. Esse capítulo ele é aquele capítulo que dá até vontade de a gente pegar, né? Dobrar ele direitinho, guardar no bolso e levar para a vida, né? Porque eu nunca vi uma passagem tão antiga, mas tão atualizada, né? Tão atual. Porque quando Paulo ele escreveu e ele apresentou isso naquela época, foi justamente para causar isso que está causando aqui agora. É o impacto do... porque ele fala a respeito do comportamento do cristão, como todo mundo citou aí. E a gente está falando de 2 pontos aqui, né? Como o cristão deve proceder naquilo que é correto, mas também naquilo que está errado, que é o mundo perdido que a gente tem hoje. Então, ele mostra os 2 caminhos nesse capítulo. Olha, o comportamento do cristão deve ser esse, ó. No que é correto, siga assim, em oração, busca de dons, palavra. No que é errado, ajudando o próximo, né? E no que é errado, continue fazendo bem. Então, assim, e é algo, e ali o que ele traz, acho que, me colocando no lugar dele naquela época, ele devia estar vendo, assim, tanta coisa errada no mundo, tudo distorcido. Imagine se Paulo vivesse os tempos de hoje, né? Se aquilo queimou e incomodou o coração dele, a ponto de escrever isso, imagine no mundo de hoje. Mesmo assim, a gente vê que está tudo muito bem aplicado para o mundo de hoje, né? Então, se a gente bem soubesse, a gente dobrava ele bonitinho, deixava aqui, porque é um guia maravilhoso para todo cristão. E tudo isso que a gente falou aí de meditação, de busca, de dom, e esse incentivo que existe em Romanos 12 para isso,
É importante porque minha mãe até citou uma palavra-chave aí no finalzinho do discurso dela. Gera para a gente sabedoria. Aí eu volto ao nosso maior modelo, o exemplo Jesus Cristo. Olha lá com os 12 anos dele, ele chocando aqueles que se diziam sábios, quando ele começa a discutir ali sobre a palavra de Deus. Olha Jesus no deserto sendo tentado pelo inimigo que utiliza a própria palavra para tentar confundir Jesus. Mas por ele manejar bem aqui a palavra de Deus, ele com a própria palavra, ele consegue resistir o diabo, a tentação do inimigo. Então é isso aí. Romanos 12, ele traz isso para a gente. Ele vai gerar essa busca, esse caminho, esse comportamento que Paulo fala que o cristão deve seguir, é como Jesus agiu. Isso vai gerar para a gente sabedoria suficiente para tomadas de decisão em qualquer situação da nossa vida. Então, assim, é só uma reflexão, porque essa é a intenção mesmo da palavra, né? A gente, Lore ficou aqui indo versículo por versículo, e isso aí vai fazendo a gente refletir. E essa foi a reflexão que veio aqui para mim de imediato, né? Deus abençoe, Lore. Ló, Deus te abençoe, viu, minha querida? Mensagem maravilhosa que o Espírito Santo te usou para falar conosco nessa noite. Foi muito importante essa palavra aí, viu? O livro de Romanos, ele é um livro que realmente ele fala sobre a vida toda do cristão, né? Em tudo aqui. E esse versículo, especificamente esse versículo 12, porque esse verso 12 aqui, todo ele, porque verdadeiramente é a vida do cristão, né? O cristão verdadeiro, ele tem que ser o que está aqui na palavra. É isso tudo aí que foi lido essa noite e falado, né? Explicado. Então, que possamos tomar como exemplo, né? E que sejamos isso aqui, porque se nós não formos como está isso aqui, nós não somos o cristão verdadeiro, né? Que aqui, além de falar dos dons, fala do amor ao próximo, e fala até mesmo entre os cristãos também, o amor entre um irmão com o outro, né? Então, ele ensina tudo isso para a gente. Então, é a vida verdadeira do cristão. Isso é muito importante. Deus te abençoe grandemente, viu? Essas são minhas palavras, meu amor. Parabéns pela palavra. E o que me chamou bastante atenção é esse versículo 2, né? Romanos 2, o 12, 2, que fala toda a questão da transformação, né? Que se a gente não passar por essa transformação de mente, essa renovação, nada daquilo que vem nos versículos posteriores virão acontecer em nós. A questão do amor ao próximo, a questão dos dons. Ou seja, se a gente não passar, primeiramente, não se corromper com o padrão deste mundo, que você vê que tudo hoje você foge da norma. Você não pode, digamos, se expressar de uma maneira que todo mundo chega caindo em cima de vocês, da gente, no caso. Então, primeiramente, a gente não deve estar dentro desse padrão, ou seja, todo cristão deve fugir desse padrão, para que depois, a palavra fala no versículo 2, que a gente venha sofrer essa transformação de mente, venhamos renovar essa mente para experimentar qual é a vontade de Deus em nossas vidas. E, posteriormente, a gente venha frutificar através dos dons, o qual Deus já nos concedeu. Pode estar adormecido ou não, mas que a gente venha descobri-los, né? Se a gente ainda não descobriu. O que me chamou bastante atenção na pregação de hoje foi isso, que Deus continue te abençoando, que venhamos, primeiramente, fugir dessas normas, desses padrões que o mundo cada vez mais impõe sobre nós, e que venhamos ser verdadeiramente transformados pela palavra de Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria.